Isso aconteceu no final de 2003. Lembro-me bem, pois foi quando comecei a estudar na faculdade e estava com dinheiro contado. Com todas as exigências, custos de passagens e a necessidade de comer fora, decidi começar a trabalhar como entregador de comida para um restaurante local. Meu nome é Júlio e compartilho minha história da Argentina. O trabalho era simples, o salário modesto, mas meu chefe, sabendo da minha situação, sempre me ajudava com algo extra. No entanto, uma entrega especial diferente de qualquer outra me fez viver o que considero uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida, algo que não gostaria de repetir nunca mais. Era uma noite como qualquer outra. Eu tinha acabado de sair de uma prova na faculdade e, mesmo com o nervosismo, me senti confiante. Respondi as perguntas com segurança, o que me motivou ainda mais no trabalho, algo que meu chefe percebeu. Naquela noite, eu tinha que fazer cerca de 4 entregas quando ele me disse para parar, sugerindo que eu descansasse, pois uma entrega especial estava a caminho, guardada especialmente para mim. Quando pedi detalhes, ele se recusou a me contar. Na minha cabeça, só passava a ideia de uma boa gorjeta, e isso era tudo que eu esperava. Finalmente chegou o momento, ele me ligou e pediu para eu ir ao estacionamento dos fundos com a bolsa do restaurante, onde estavam as refeições que eu levaria. Fiz o que ele pediu. Ele me entregou o pedido junto com o endereço. Antes de eu sair, ele me deu instruções para ter muito cuidado, não fazer nada fora do comum e apenas entregar o pedido voltando o mais rápido possível. Ele também insistiu que eu não deveria mencionar essa entrega a ninguém e que ao sair da casa era melhor esquecer tudo. Toda essa situação era muito estranha, mas quando ele mencionou o valor da gorjeta, meus receios desapareceram. Era muito dinheiro e eu não recusaria nem brincando. Preparei o pedido na bolsa e fui em direção ao endereço que ele me deu. Enquanto dirigia, não conseguia parar de pensar em como aquela entrega era diferente de todas as outras. Havia algo estranho em tudo aquilo, mas decidi não me preocupar. Finalmente, cheguei à casa e levei um grande susto. Ela estava isolada, no meio do nada, cercada por mato. As luzes estavam apagadas, dando a impressão de que não havia ninguém lá dentro. No entanto, os números da casa correspondiam ao que estava anotado no papel. Desci da moto e subi os degraus que levavam à porta. A casa parecia abandonada, quase em ruínas, o que aumentava a sensação perturbadora. Era meu trabalho, então bati na porta. Na primeira vez ninguém atendeu, mas na segunda a porta se abriu sozinha. E de dentro ouvi uma voz me dizendo para entrar e colocar o pedido na mesa, onde estava o dinheiro e a gorjeta prometida. Não tive objeções a isso, especialmente porque era uma voz de mulher. O lugar cheirava muito mal, mas com o pagamento em mente, isso era o que menos importava. Algumas velas acesas me permitiram ver o interior da casa com mais clareza. Concentrei-me tanto na mesa que não olhei para mais nada. Coloquei a comida lá e peguei o dinheiro, sem nem contar, apenas separando a parte que deveria devolver da gorjeta. Quando olhei ao redor, fiquei chocado com o que vi. Havia uma mulher, ou pelo menos o que parecia ser uma. Estava completamente curvada, com pouquíssimo cabelo e pele enrugada. Ela parecia ter mais de 100 anos, mas não parecia precisar de uma bengala, embora claramente precisasse. O mais aterrorizante, no entanto, foi o altar ao lado dela, cheio de partes humanas e de animais. Alguns eram apenas ossos, enquanto outros estavam em decomposição, exalando um cheiro horrível. Fiquei paralisado, incapaz de falar, tremendo e com a mente em branco. A criatura sorriu, aparentemente satisfeita por ter recebido o pacote, e friamente me disse para ir embora. Ver tantas partes humanas me fez pensar que eu também poderia acabar ali se fizesse algo que a perturbasse. Sem pensar 2 vezes, fui embora, tentando não olhar para trás. Quando me afastei o suficiente, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Contei tudo o que sabia, e eles me disseram para não sair do lugar, pois uma viatura estava a caminho. Esperei por um tempo que pareceu eterno, até que vi um carro se aproximando. Para minha surpresa, era meu chefe. Ele saiu rapidamente do carro, arrancou meu telefone e me disse para nunca mais cometer aquele erro, esquecer o que vi e voltar ao restaurante como se nada tivesse acontecido. Ele gostava de mim, mas deixou claro que eu poderia me dar muito mal se falasse algo. Aparentemente, a polícia estava envolvida nessa situação, mas não quis me envolver mais. Deduzir que se continuasse investigando, as coisas poderiam ficar ruins para mim.
Não tive outra opção a não ser voltar ao restaurante e agir como se nada tivesse acontecido. 2 semanas depois, pedi demissão. Isso aconteceu há muitos anos e meu antigo chefe já faleceu. Ainda não tenho certeza absoluta do que estava acontecendo naquele lugar ou o que faziam lá, mas prefiro não saber. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Eu sou João e até hoje me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Fui patrulheiro rodoviário por quase 30 anos e durante esse tempo vi de tudo. Acidentes horríveis, situações de risco, tragédias pessoais. Nada me preparou para o que eu vivenciei naquela estrada. Acredito que, depois de tudo que vi, as coisas mais assustadoras nem sempre são aquelas que conseguimos ver ou tocar. Era uma noite como tantas outras. O turno da madrugada sempre tinha um ar mais pesado, mas eu já estava acostumado. A estrada, longa e deserta, se estendia à minha frente, cercada apenas pela escuridão e pelo silêncio absoluto. Aquele trecho, em especial, sempre tinha algo estranho. Os locais o chamavam de Estrada Amaldiçoada. Muitos acidentes fatais haviam acontecido ali, mas eu nunca acreditei em maldições. Eu trabalhava com fatos e, para mim, acidentes eram apenas resultado de desatenção ou excesso de velocidade. Naquela noite, enquanto dirigia pela rodovia quase vazia, avistei um carro parado no acostamento. As luzes piscavam, como se algo estivesse errado. Meu dever era investigar, então parei a viatura atrás do veículo e desci para verificar. O motor do carro ainda estava ligado, mas não havia ninguém dentro. Estranho, pensei. Verifiquei a placa e foi aí que o desconforto começou a surgir. Aquela placa. Eu me lembrava dela. Pertencia a um carro que se envolveu em um acidente há 10 anos, justamente naquele trecho. O motorista morreu na hora e a história ficou marcada na minha mente, não só pelo impacto do acidente, mas pela forma como o carro simplesmente foi encontrado abandonado na estrada dias depois do ocorrido. Na época disseram que o veículo tinha sido recuperado e vendido, mas ali estava ele, intacto, como se o tempo não tivesse passado. Eu tentei afastar o desconforto e me concentrei em anotar as informações. Foi quando ouvi passos. Olhei para a lateral da estrada e o que vi foi difícil de descrever. Não era uma pessoa, não no sentido comum. Havia uma sombra, algo que parecia se formar a partir da escuridão ao redor. Ela se movia de maneira lenta, como se me observasse. Não houve nenhum som, mas senti como se alguém ou algo estivesse chamando o meu nome. Meu instinto foi recuar. Dei alguns passos para trás, tentando manter o controle, mas a sensação de estar sendo cercado aumentava. A sombra não se aproximou mais. Ela apenas parou, como se esperasse algo de mim. E então desapareceu. O silêncio da estrada voltou a reinar, mas não era o mesmo silêncio de antes. Parecia que o tempo estava suspenso. Voltei correndo para a viatura, tentando ligar o rádio para pedir ajuda. Tudo que consegui ouvir foi estática, até que, de repente, vozes surgiram em meio à interferência. Eram muitas, todas sobrepostas, uma mistura de gritos e palavras que eu não conseguia entender. No meio daquele caos sonoro, um som agudo, quase insuportável, invadiu a cabine e eu soltei o rádio que caiu no chão do carro. Minhas mãos tremiam e meu coração estava disparado. Eu não sabia o que fazer. Olhei pelo retrovisor e lá estava a sombra parada no meio da estrada, de volta ao lugar onde eu a tinha visto pela primeira vez. Não se mexia, apenas ficava ali como se me observasse. Eu sabia que precisava sair dali. Liguei a viatura e acelerei sem olhar para trás. Tudo que eu queria era me distanciar o máximo possível daquele lugar. Desde então eu nunca mais voltei para aquele trecho da estrada. Pedi para ser transferido e em poucos meses me aposentei. A história daquela noite ficou enterrada dentro de mim. Nunca contei para ninguém, nem mesmo para meus colegas patrulheiros. Porém, soube que outros começaram a relatar coisas parecidas. Motoristas que passavam por ali falavam sobre vultos na beira da estrada, vozes que não deveriam estar lá e a sensação de estarem sendo seguidos
o local passou a ser conhecido como a Estrada das Almas Perdidas. Um nome que a princípio me parecia apenas exagero, mas que agora faz sentido. Acredito que aqueles que morreram ali, presos entre a vida e a morte, continuam vagando como se procurassem uma saída que não conseguem encontrar. Eu nunca entendi completamente o que vi naquela noite, mas sei que não era deste mundo. Algo maior e mais antigo estava à espreita naquela escuridão e, por sorte, eu consegui escapar. Agora, aposentado e longe daquela estrada, tento esquecer o que aconteceu, mas a verdade é que nunca consegui me livrar completamente da sensação de que, em algum momento, a sombra voltará a me encontrar. Meus sonhos, ela ainda está lá na beira da estrada, me esperando, chamando meu nome, como naquela noite. Agora acompanhe a próxima história. Quando estou em reuniões familiares ou encontros com amigos, há sempre aquelas histórias que parecem inacreditáveis, coisas que desafiam a lógica. E toda vez que isso acontece, me lembro do que vivi em 2010. Nunca imaginei que algo tão perturbador pudesse acontecer comigo. E até hoje, a lembrança daquele evento me causa arrepios. Na época, eu era taxista, trabalhando há mais de 5 anos. Os aplicativos de corrida ainda não existiam e comecei a trabalhar cedo para cuidar da minha mãe, que estava doente. Meus irmãos não se envolviam, então toda a responsabilidade recaiu sobre meus ombros. Nosso pai nos abandonou quando éramos pequenos e depois de refazer sua vida pareceu nos esquecer completamente. Minha mãe era tudo para mim. Mesmo doente, ela era forte e nossas conversas noturnas eram a melhor parte do meu dia. Ela me dava forças e eu me dedicava a cuidar dela. Toda manhã, antes de sair para trabalhar, ela me dava a sua bênção e isso me fazia seguir em frente. Naquela noite, eu estava terminando mais um dia de trabalho. Estava cansado, com dores nas costas, mas satisfeito por ter conseguido bons ganhos. Decidi que levaria minha mãe para passear no fim de semana, uma forma de retribuir todo o amor que ela me dava. Era quase 7 da noite quando vi 2 homens na calçada acenando para mim. Parei para pegá-los, já pensando que seria minha última corrida antes de ir para casa. Um deles se sentou no banco de trás e o outro ao meu lado, segurando uma Bíblia e com um sorriso enorme no rosto. Eles me disseram para onde queriam ir e comecei a dirigir. Logo iniciaram uma conversa que me deixou desconfortável. Falavam que a Bíblia era uma farsa, um instrumento para controlar as massas. Não quis me envolver, preferi apenas ouvir e seguir com a corrida. Mas então tudo mudou. O homem ao meu lado largou a Bíblia e sacou uma arma, apontando-a diretamente para minha cabeça. Ele me ordenou parar na próxima esquina e passar para o banco de trás. O outro assumiria o volante. O medo tomou conta de mim. Meu corpo tremia e senti o pavor crescer dentro de mim. Fiz o que mandaram, sem ter outra opção. O homem com a arma começou a dirigir, enquanto o outro, que agora estava ao meu lado, também sacou uma arma. Eles começaram a rir de forma perturbadora, como se tivessem realizado algum tipo de missão. O clima dentro do carro era insuportável. Eles falavam de um nome estranho, algo que eu nunca tinha ouvido antes e que não consigo lembrar com clareza. Diziam que o sacrifício que fariam me incluía e que isso os redimiria. O medo que senti foi indescritível. Eu sabia que estava em perigo e comecei a pensar na minha mãe. Ela dependia de mim e eu temia pelo que aconteceria com ela se algo me acontecesse. O trajeto foi longo e por várias vezes percebi que estávamos dando voltas, passando pelas mesmas ruas repetidamente. Eles finalmente pararam o carro debaixo de uma ponte e me disseram para ficar com a cabeça abaixada por 10 minutos ou as coisas seriam piores do que eu imaginava. Eu estava em um estado de completo desespero, chorando e implorando por minha vida. Eles saíram do carro e eu fiquei ali imóvel até ouvir as sirenes da polícia se aproximando. Fui retirado do carro pelos policiais, que me encontraram em um estado deplorável. Contei tudo o que aconteceu e algumas horas depois capturaram os sequestradores. O mais estranho de tudo foi o motivo pelo qual me pouparam. Quando interrogados, eles confessaram todos os crimes, mas se recusaram a explicar por que me deixaram vivo. Disseram que pertenciam a uma seita e que buscavam redenção, mas nunca revelaram o porquê de terem me deixado ir. Minha mãe, como era de se esperar, ficou arrasada quando soube do que aconteceu. Apesar disso, continuei trabalhando até que ela finalmente descansou. Hoje sinto muita falta dela
E mesmo sabendo de tudo o que passei naquela noite, eu faria tudo de novo para ter lá ao meu lado. Essa é a minha história. E até hoje me pergunto por que fui poupado naquela noite. É algo que nunca saberei ao certo, mas que mudou minha vida para sempre. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Eu tenho dois bons amigos de infância, Thomas e John, que são praticamente meus irmãos. Durante toda a faculdade éramos inseparáveis, mas depois que me mudei para uma cidade a cerca de 2 horas de distância, nossas reuniões ficaram menos frequentes. Mesmo assim, tentávamos nos encontrar pelo menos uma vez por mês. No ano anterior à minha mudança, me casei, o que tornou ainda mais difícil nos encontrarmos com a mesma regularidade. Foi então que planejamos uma viagem de acampamento no verão, uma sugestão do John. Thomas e eu tínhamos pouca experiência ao ar livre, mas John costumava acampar com seu pai algumas vezes por ano, então ele se tornou nosso guia. Ele planejou tudo e nos disse que íamos para um lugar perto de onde ele havia acampado com seu pai antes. O lugar era relativamente novo e pouco conhecido, o que prometia menos movimento e mais tranquilidade. John cuidou de todo o equipamento necessário, exceto pelos itens pessoais. Comprei minha própria barraca, pois gosto do meu espaço, enquanto Thomas e John decidiram dividir uma, já que John tinha uma barraca enorme, estilo militar, que ele usava para viagens de inverno. Como o local tinha acesso para carros, o peso extra não era um problema. Após uma viagem de cerca de 5 horas, finalmente chegamos ao nosso destino no final da tarde. A paisagem era revigorante, um contraste bem-vindo à vida urbana. Descarregamos o carro rapidamente e começamos a montar o acampamento. Como o local não tinha áreas designadas, escolhemos um espaço próximo a algumas fogueiras antigas. Enquanto Thomas e John terminavam de montar as barracas, fui buscar lenha. Não foi difícil encontrar alguns bons pedaços e logo voltei com os braços carregados. No caminho de volta, notei um homem montando uma velha barraca rasgada perto do nosso local. A barraca estava em péssimo estado, mal protegendo contra o vento, muito menos contra a chuva. Acenei para ele ao passar, mas continuei meu caminho, sem querer iniciar uma conversa. Afinal, era um local público e ele tinha tanto direito de estar lá quanto nós. Quando voltei ao acampamento, comentei com John sobre o homem. John, que estava de frente para a barraca do homem, disse que ainda não tinha visto ele voltar da floresta. Conforme a noite avançava e as estrelas apareciam, acendemos nossa fogueira e aproveitamos para conversar. A ausência do homem começou a nos incomodar. A barraca continuava silenciosa e sem sinais de vida. John estava certo de que o homem não havia retornado. Ficamos um pouco pensativos, mas tentamos não deixar que isso nos atrapalhasse. No entanto, minha atenção permanecia parcialmente focada na barraca vazia. Já haviam se passado horas e eu não conseguia imaginar o que ele estava fazendo na floresta durante tanto tempo. Quando a manhã chegou, a barraca ainda estava intocada exatamente como na noite anterior, e isso aumentou nossa preocupação. Após um café da manhã rápido, decidimos dar uma olhada mais de perto no acampamento dele. Chamamos por ele, mas não houve resposta. Uma espiada rápida pelo rasgo da barraca revelou uma mochila, fotos de criaturas como lobisomens e o pé grande, um saco de dormir enrolado e um par de botas velhas. Fora da barraca, notamos várias pontas de cigarro espalhadas, mas não sabíamos se eram recentes ou não. Passamos as próximas horas vasculhando a área, chamando e procurando por qualquer sinal do homem, mas parecia que ele havia desaparecido no ar. Ao meio-dia, decidimos que era hora de chamar ajuda. Derrubamos tudo rapidamente, jogamos na caminhonete e partimos para a estação dos guardas florestais mais próxima. Relatamos o que encontramos: a barraca abandonada, as pontas de cigarro e o homem que havia desaparecido. Eles organizaram uma busca, mas pediram que ficássemos disponíveis para qualquer pergunta de acompanhamento e nos permitiram ir para casa. Dias se passaram e o mistério nunca foi resolvido. O homem nunca foi encontrado e nem sua família soube o que aconteceu com ele. A triste realidade é que acidentes podem acontecer em ambientes selvagens, especialmente à noite. John, que às vezes coloca câmeras de trilha em suas viagens,
sempre nos mostra os animais que aparecem, lobos, ursos, entre outros. Acredito que aquele homem se meteu em algo muito sério no meio da floresta e dificilmente será encontrado algum dia. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora, continuamos. Meu nome é Victor e antes de ser caminhoneiro, fui taxista em Miami, na Flórida. Eu costumava ser muito cético quanto a histórias de acontecimentos paranormais. Achava que a maioria das pessoas inventava coisas ou exagerava. Durante anos, ouvi muitos relatos estranhos de outros motoristas, mas nunca tinha vivenciado nada que me fizesse acreditar de fato. Até a noite em que tudo mudou. Era uma sexta-feira, por volta de 1h da manhã, quando eu estava dirigindo por uma estrada isolada, uma rota que fazia sempre para cortar caminho até a cidade de Naples. O clima estava tenso, como sempre acontece nas noites de verão na Flórida, com um calor abafado e uma neblina baixa que parecia tornar tudo mais sombrio. Eu estava ouvindo uma playlist relaxante e comendo alguns lanches quando de repente notei algo incomum. Lá no meio da estrada, entre a vegetação densa, vi uma silhueta. Era uma mulher caminhando sozinha, sem calçados e vestindo um vestido sujo e rasgado. A princípio, pensei que ela fosse alguém com problemas ou até mesmo alguém fugindo de alguma situação perigosa. A área ao redor é bem deserta e eu sabia que não era seguro estar ali à noite, principalmente para uma mulher sozinha. Então decidi parar e oferecer ajuda. A mulher se aproximou devagar e eu imediatamente percebi que algo estava errado. Ela tinha hematomas visíveis no rosto e um olhar vazio, como se estivesse em choque. Ela não dizia nada e seu silêncio me deixou inquieto. Perguntei se ela estava bem, se precisava de algo, mas ela apenas olhou para mim com aqueles olhos vazios, sem responder. Me sentia desconfortável, mas não podia simplesmente deixá-la ali. A estrada era perigosa e se ela tivesse sido sequestrada ou escapado de algum lugar, poderia ser ainda pior se eu a deixasse sozinha. Decidi então levá-la até a cidade mais próxima, onde eu sabia que havia um hospital. Perguntei onde ela morava, seu nome, se ela tinha parentes ou alguém que poderia ajudar, mas novamente nada. Ela apenas se virou para mim com aquele olhar distante, como se não soubesse nem mesmo quem ela era. Tudo estava muito estranho. Liguei para minha esposa descrevendo a situação. Ela me disse para ter cuidado, para garantir que ninguém estava me seguindo. A preocupação com a segurança foi algo que me incomodou ainda mais durante a viagem. A mulher, no entanto, continuava em silêncio. Ofereci alguns biscoitos e água, mas ela não aceitou nada, nem mesmo olhava para os itens que eu lhe oferecia. Antes de chegarmos ao hospital, ela fez algo que me deixou completamente perplexo. No momento em que estava prestes a estacionar, ela abriu a porta do caminhão e saiu correndo em direção ao mato, desaparecendo na escuridão da floresta. Fiquei paralisado sem saber o que fazer. Tentei procurá-la, mas era impossível. A escuridão e a neblina dificultavam a visão. Eu estava confuso e assustado. Liguei para minha esposa novamente, perguntando se eu deveria chamar a polícia, mas ela me disse para não fazer nada, que se a moça precisasse de ajuda não teria fugido daquela maneira. Então decidi seguir em frente e completar a viagem. Quando cheguei em casa, resolvi procurar mais sobre o que havia acontecido. Comecei a pesquisar em sites de notícias locais e então vi algo que me fez gelar por dentro. Uma postagem dizia que uma jovem desaparecida há mais de 2 semanas tinha sido encontrada morta. As características batem exatamente com a mulher que encontrei na estrada e a data do desaparecimento coincidia com a noite em que a vi. O mais assustador foi quando a mãe da jovem respondeu à minha tentativa de contato. Ela me disse que já havia sido informada sobre a morte de sua filha e que ela tinha sido sequestrada e encontrada morta na mesma noite. O teste de DNA confirmara a identidade dela. A mulher tinha um sinal peculiar em sua perna, uma marca que eu havia notado. Eu não sabia o que pensar. Será que a vi enquanto sua alma vagava por aquele local? Ou talvez fosse uma visão alucinatória causada pelo estresse ou algo ainda mais inexplicável? Até hoje, minha esposa e eu fazemos orações por ela todas as semanas, pedindo que esteja em paz, onde quer que esteja. Se você ainda está comigo até aqui, comenta, ainda estou aqui. Quero ver quem tem coragem de ouvir tudo até o fim. Agora, bora continuar. Vamos seguir para o próximo relato.
Olá, Raul, e a todos. Meu nome é Ricardo, tenho 38 anos e essa história aconteceu há alguns anos quando passei o Natal na fazenda da minha família no interior de São Paulo. Meus pais sempre gostaram de reunir a família nessa época e naquele ano, como de costume, estávamos todos lá. Eu, minha esposa, minha filha de 6 anos, meus pais e meus 2 irmãos. A fazenda era um lugar tranquilo, rodeado por matas e pastos. A casa principal era antiga, construída ainda pelos meus avós, e sempre teve um clima meio pesado à noite, mas nada que nos incomodasse de verdade. Na véspera de Natal, fizemos uma ceia simples, rimos, bebemos vinho e colocamos minha filha para dormir cedo, já que ela estava animada para abrir os presentes no dia seguinte. Mas à meia-noite as coisas começaram a ficar estranhas. O primeiro sinal de que algo estava errado veio com os cachorros. Eles começaram a latir para o escuro, como se algo estivesse rondando a casa. Meu pai foi até a varanda e apontou a lanterna para o pasto, mas não viu nada além das árvores se balançando com o vento. Mesmo assim, os cães continuavam inquietos. Foi então que ouvimos o primeiro barulho, um som seco, como se algo grande tivesse caído dentro da casa. Fomos até a sala e vimos que um dos quadros da parede tinha despencado o vidro estilhaçado no chão. Achei estranho, mas culpei a madeira velha da parede. Recolhemos os cacos e tentamos ignorar. Poucos minutos depois, minha esposa ficou pálida e me chamou para o quarto da nossa filha. Quando entramos, vimos que todos os brinquedos que estavam no canto haviam sido espalhados pelo chão. Minha filha continuava dormindo, mas a janela estava aberta, balançando devagar. Você não fechou essa janela antes de dormir? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Fechei e tranquei. Revisei o trinco e percebi que ele não estava quebrado, mas mesmo assim a janela tinha se aberto. Um vento frio passou pelo quarto e naquele momento percebi que o ar da casa tinha mudado. Estava pesado, como se algo estivesse ali nos observando. Voltamos para a sala, onde meus pais e irmãos estavam apreensivos. O silêncio foi cortado por um som de passos no andar de cima. Passos arrastados, como se alguém estivesse andando lentamente pelo corredor dos quartos. O problema, não havia ninguém no andar de cima. Meu irmão pegou uma lanterna e subiu, enquanto ficamos embaixo esperando. Ele voltou alguns minutos depois, mais pálido do que antes. Tem alguma coisa errada. O quarto da avó está aberto. Minha avó faleceu há anos e desde então o quarto ficava sempre fechado. Ninguém mais o usava. Subimos juntos para verificar e quando empurramos a porta, um cheiro estranho tomou conta do ar. Não era mofo, nem poeira. Era algo difícil de descrever, como terra molhada misturada com algo podre. As cortinas estavam balançando e a cama, que sempre ficava arrumada, estava desfeita, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Nesse momento ouvimos minha filha gritar no andar de baixo. Descemos, correndo, e a encontramos em pé no meio da sala, chorando, apontando para um canto escuro. "O homem está ali", ela disse, soluçando. Não vimos nada, mas o medo em seus olhos era real. Peguei minha filha no colo e, sem pensar duas vezes, fomos todos para fora da casa. Ficamos na varanda até amanhecer, os cachorros ainda inquietos. Quando o sol nasceu, voltamos para dentro. O quarto da minha avó estava do jeito que sempre esteve. Fechado, a cama arrumada, as cortinas paradas. Os brinquedos da minha filha estavam no lugar. O Natal passou, mas aquele sentimento de algo nos observando permaneceu. Desde então evitamos dormir naquela casa em noites de festa. Seja lá o que aconteceu naquela véspera de Natal, não queria que se repetisse. Agora acompanhe a próxima história. Gostaria de compartilhar algo que aconteceu com meu pai há alguns anos. Nós dois somos grandes fãs de histórias. E todos os dias, enquanto ele me leva para a faculdade a caminho do trabalho, ouvimos algumas. Com o tempo, consegui convencê-lo a me contar uma experiência que ele havia vivido, com todos os detalhes que ele nunca tinha revelado antes. Se o que aconteceu foi algo paranormal ou não, deixo a decisão para vocês, mas para mim é um dos mistérios mais inexplicáveis que já ouvi. Meu pai trabalha numa empresa que administra prédios e o que aconteceu foi em um desses edifícios. Era um prédio residencial pequeno, de 6 andares, com 3 apartamentos em cada andar. Era um lugar tranquilo, sem grandes preocupações ou brigas entre os vizinhos. No entanto, eles tiveram algumas dificuldades com a empresa que fornecia seguranças
ou melhor, com um segurança em particular, que tinha problemas com alcoolismo. Às vezes ele chegava muito tarde e, em outras, simplesmente não aparecia, obrigando o outro segurança a dobrar o turno. Isso era quase desumano, pois os turnos já eram longos e a empresa, frequentemente, não tinha outros seguranças para cobrir as faltas, deixando o prédio sem vigilância. Certa vez, percebendo a situação, meu pai se ofereceu para cobrir um turno quando o segurança anterior terminou o seu e o substituto não apareceu. Era 7 da manhã e não conseguiam encontrar o segurança seguinte. Ele não atendia o telefone e ninguém sabia se ele apareceria. Essa seria a terceira vez em 2 semanas que o segurança anterior dobraria o turno. Então meu pai, que já estava no prédio por outras razões, se ofereceu para cobrir o turno. Embora isso não fosse sua responsabilidade, ele decidiu ajudar. O segurança, aliviado, aceitou e foi finalmente descansar. Meu pai se preparou para passar o dia ali e aguardou a chegada dos trabalhadores que estavam consertando o elevador, que era a razão principal de ele estar no prédio. Ele teria que passar quase o dia todo ali, então não custava nada ficar um pouco mais. Os trabalhadores chegaram e começaram a trabalhar. Enquanto isso, os moradores tinham que descer as escadas para sair, o que se tornava cansativo, especialmente para aqueles que moravam nos andares mais altos. As pessoas do 6º andar, por exemplo, desciam já irritadas e algumas descontavam a frustração em meu pai. Por volta das 17 horas, começou a chover e os trabalhadores do elevador tiveram que interromper o serviço, pois não podiam continuar enquanto a chuva não parasse, provavelmente até o dia seguinte. Quando meu pai ficou sozinho olhando para a rua, ouviu uma garota descendo apressada com seu cachorro. Ela parecia confusa e parou antes de sair do prédio, mas não era a chuva que a detinha. Tanto ela quanto o cachorro estavam usando capas de chuva, combinando. Ela disse algo muito estranho ao meu pai. Sabe, estou meio assustada, não sei. Desci do 3º andar e notei que a luz do sensor de movimento estava ligando e desligando, não parava acesa. E no final do corredor, em frente à porta do último apartamento, vi uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela é muito jovem, com o cabelo muito preto e muito, muito pálida. Eu nunca vi aqui antes. Não sei se está de visita ou algo assim, mas ela parecia muito estranha. Meu pai, querendo tranquilizá-la, disse que subiria para verificar. Mas a garota sugeriu que ele verificasse nas câmeras de segurança que ficavam na sala dos guardas, no porão, um lugar que ele nem sabia que existia. Ele foi conferir enquanto a garota saiu para a chuva com seu cachorro. Ao verificar as câmeras, notou que realmente havia uma garota no corredor, parada no escuro. Daquele ângulo, só dava para ver os pés, mas era evidente que havia alguém ali. Meu pai não era segurança e não sabia muito bem o que fazer nessa situação. Decidiu subir com o pretexto de verificar algo e passar por lá para cumprimentá-la e perguntar se estava tudo bem. No entanto, quando chegou ao 3º andar, não havia ninguém lá, nem sinal de que alguém estivesse por perto. Ele quis acreditar que talvez fosse uma moradora distraída que havia saído para telefonar ou algo assim e que, ao ficar parada quase imóvel, o sensor de movimento não a detectou. Quando a garota com o cachorro voltou, meu pai disse que subiu para verificar, mas não encontrou ninguém. Pediu para ela não se preocupar. Ele acabou esquecendo o assunto, ou pelo menos achou que sim, acreditando que aquela tinha sido a coisa mais estranha que ele havia presenciado no trabalho. Mal sabia ele o que estava por vir. Quase às 20 horas, um dos trabalhadores, um senhor de idade que era o encarregado da equipe de manutenção, voltou ao prédio. Ele parecia nervoso e estranho, cumprimentou meu pai e perguntou por que ele ainda estava ali. Meu pai explicou, meio em tom de brincadeira, que estava como segurança por um dia. O senhor, sem sorrir de volta, disse que precisava subir ao telhado por algum motivo. Meu pai o deixou passar sem problemas, ainda estava chovendo, e ele imaginou que o homem tinha esquecido alguma ferramenta ou algo assim. O senhor subiu as escadas e as luzes dos sensores de movimento, talvez por causa da tempestade, começaram a falhar cada vez mais. Passaram-se minutos, depois 1 hora, e o senhor não desceu. Depois de um tempo, 2 trabalhadores chegaram e perguntaram ao meu pai se o chefe deles não havia passado por ali. Ele respondeu que o homem tinha subido há algum tempo.
Eles pareceram aliviados e contaram que estavam comendo em uma lanchonete ali perto, quando, de repente, o senhor se levantou da mesa e perguntou se eles não tinham visto quem havia passado pela rua. Ninguém viu nada, estava chovendo e a rua estava deserta. O senhor insistiu que alguém estava lá fora, mas ninguém viu nada. De repente, ele se levantou e saiu sem dizer mais nada. Primeiro pensaram que ele estava brincando e que voltaria logo, mas o tempo passou. E ele não voltou. Começaram a procurá-lo e finalmente decidiram voltar ao prédio. Meu pai sugeriu que eles procurassem pelo senhor, mas quando fizeram, não o encontraram em lugar nenhum. Verificaram todos os cantos, incluindo o poço do elevador, caso ele tivesse caído. Olharam em volta do prédio, no estacionamento, no porão, mas não havia sinal dele. Acabaram chamando a polícia. Em meio à confusão, os policiais pediram permissão aos inquilinos para verificar os apartamentos, não que estivessem acusando alguém de sequestro, mas para confirmar que o senhor não havia entrado em algum apartamento por engano. Verificaram cada canto, dentro e fora do prédio, mas não encontraram nada. Ao revisar as câmeras de segurança, viram que o senhor subiu até o telhado, mas não havia nenhuma câmera lá em cima. Ele simplesmente desapareceu. O prédio se encheu de policiais, buscando em cada canto, mas o senhor nunca mais foi visto. Era como se o prédio o tivesse engolido. Não sei como descrever isso de outra maneira. Algumas semanas depois, a empresa de segurança foi substituída, assim como a administração do prédio. Meu pai ficou aliviado por não ter que voltar àquele lugar. O caso nunca chegou às notícias, já que o senhor praticamente não tinha família. Perguntei ao meu pai o nome dele, mas ele não sabia dizer, apenas que o chamavam de Senhor Toquinho. Embora meu pai pense que os eventos não estão relacionados, eu me pergunto se aquela mulher pálida que a inquilina viu descendo as escadas e aqueles pés que meu pai viu nas câmeras de vigilância tiveram algo a ver com o que aconteceu mais tarde. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Trabalho em uma empresa de segurança privada, mas não como vigilante. Sou formado em engenharia de sistemas e sou responsável por tudo relacionado às instalações das câmeras de segurança. Preciso ir a diferentes lugares para os quais contratam nossos serviços. E como a empresa é grande e sua rede se expande por vários estados, viajo de um lugar para o outro, dando manutenção e supervisionando para garantir que tudo funcione bem. Depois de um longo período sem descanso, decidi tirar alguns dias de férias. Avisei que ficaria ausente por uma semana inteira e confiei que as pessoas encarregadas saberiam manter tudo em ordem durante minha ausência. Ao retornar, encontrei várias mensagens e chamadas insistentes solicitando minha ajuda para resolver uma situação muito atípica. Entrei em contato com o técnico responsável por esse serviço, que me contou que, algumas semanas antes, o dono da empresa para a qual estávamos prestando serviço havia solicitado a instalação de câmeras em sua casa. Embora não tenha dado muitos detalhes sobre os motivos, ele solicitou especificamente que as câmeras fossem instaladas em apenas um quarto da casa. Já que o restante da casa já estava equipado com câmeras de segurança, o técnico mencionou que durante a instalação ele sentiu uma presença estranha no quarto e até acreditou ter visto alguém atrás de si, mas quando olhou não havia ninguém. Ele também notou que o quarto parecia recém-pintado, mas com marcas de unhas visíveis sob a nova camada de tinta. Poucos dias depois da instalação, as câmeras começaram a apresentar falhas. As imagens do quarto desapareciam e, ao verificar, ele encontrou os cabos cortados, mas de uma forma incomum, como se algo os tivesse mordido com dentes grandes, impossíveis de serem causados por animais comuns. O técnico substituiu os cabos, mas as falhas continuaram ocorrendo. Quando voltei ao trabalho, fui imediatamente designado para resolver o problema. Fui até a casa e falei com a esposa do nosso cliente. Ela me explicou que coisas estranhas estavam acontecendo no quarto onde instalamos as câmeras. Esse quarto era ocupado por uma das filhas do casal que tinha síndrome de Down. A menina, desde pequena, era muito perceptiva a coisas que os outros não conseguiam ver ou sentir. E, recentemente, a situação havia se tornado mais preocupante quando a menina começou a aparecer com hematomas inexplicáveis no corpo, como se algo a estivesse machucando durante a noite. A mãe me contou que ouviram a menina gritar à noite, mas quando entravam no quarto,
Ela estava dormindo como se nada tivesse acontecido. Eles decidiram instalar câmeras no quarto na esperança de descobrir o que estava acontecendo, mas estranhamente as câmeras continuavam falhando. Levei o equipamento com as gravações para casa para tentar analisar os vídeos em um ambiente mais tranquilo. Quando finalmente consegui acessar as gravações, o que vi me deixou perturbado. Nas imagens, a menina se levantava da cama por volta da 1h da manhã, sentava-se na beira da cama por um longo tempo e depois se levantava e ia para o meio do quarto. De repente, um dos quadros na parede começava a se mover e caía no chão, mas tudo acontecia em silêncio total, sem nenhum som captado pelas câmeras. O mais assustador foi quando a menina se agachou e rastejou para debaixo da cama. A partir desse momento, uma partícula luminosa começou a se mover em frente à câmera. Em seguida, a mãe entrou no quarto, acendeu a luz e viu a menina deitada na cama, como se nada tivesse acontecido. O quadro estava novamente pendurado na parede. Em nenhum momento a câmera capturou a menina saindo debaixo da cama. E quando a luz se apagou, uma sombra apareceu na frente da porta, desaparecendo logo em seguida. No dia seguinte, tentei mostrar os vídeos para alguns colegas, mas, para minha surpresa, os arquivos estavam corrompidos. Tentei contatar a família para verificar se eles ainda tinham os vídeos, mas ao chegar ao endereço, a casa estava vazia e os telefones estavam indisponíveis. Até hoje, só tenho as lembranças do que vi e do mistério que cerca aquela casa. Agora continuamos com o próximo relato. Eu sou o detetive Carlos Mendes e o relato que vou compartilhar é algo que até hoje me atormenta. Em uma pequena cidade do interior, fui chamado, junto com minha equipe, para investigar sons estranhos vindos de um necrotério local. O legista, um homem experiente e respeitado, estava trancado em seu escritório, apavorado, incapaz de explicar o que havia presenciado. Ele mal conseguia falar, tremendo de medo, como se algo terrível estivesse à espreita, mesmo em plena luz do dia. Ao chegarmos, decidimos investigar por conta própria. A atmosfera no necrotério era pesada, como se o ar estivesse carregado com algo que não podíamos ver. A temperatura parecia cair a cada passo que dávamos em direção ao porão, onde os corpos eram preparados para o enterro. Descemos pelas escadas de metal, que rangiam com cada movimento até chegarmos à sala de autópsia. Os armários de cadáveres, normalmente fechados e trancados, estavam todos abertos e vazios. Isso já era suficientemente perturbador, mas o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Um som de passos começou a ecoar pelo corredor e a sensação de que não estávamos sozinhos ficou mais forte. Seguimos o som tentando manter a calma, mas a cada passo a temperatura parecia cair ainda mais. Quando finalmente chegamos a uma sala ao fundo do corredor, as luzes começaram a piscar. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida, movendo-se de forma errática, como vultos humanos distorcidos, sem forma definida. Um dos meus colegas, o oficial Ramos, gritou de terror ao olhar para uma maca no centro da sala. Lá estava um cadáver que ele mesmo havia autopsiado mais cedo naquele dia, agora de olhos abertos, fitando com uma expressão de horror congelada no rosto. A boca do cadáver estava aberta, como se estivesse gritando, mas nenhum som saía. Tentamos sair imediatamente, mas as portas que antes estavam abertas agora pareciam ter desaparecido e as luzes apagaram de vez. Tudo o que ouvíamos era o som de nossa própria respiração acelerada e um leve sussurro, quase como se alguém estivesse tentando falar conosco, mas as palavras estavam distorcidas, impossíveis de entender. Em meio à escuridão, sentimos mãos frias tocando nossos braços, como se algo ou alguém estivesse tentando nos prender ali. Com um esforço desesperado, conseguimos encontrar a saída. Quando finalmente saímos para o ar livre, nenhum de nós conseguiu falar por alguns minutos. Estávamos todos apavorados, nossas mentes tentando processar o que havia acontecido. Decidimos fechar o necrotério, alegando que as atividades anormais tornavam o lugar perigoso. Nas semanas que se seguiram, cada um de nós começou a ser atormentado por visões. Era como se os cadáveres que vimos naquele dia estivessem nos perseguindo, aparecendo nos cantos de nossas visões, em reflexos de espelhos ou até mesmo em nossos sonhos. O oficial Ramos foi
o mais afetado, desenvolvendo um medo paralisante de qualquer lugar escuro e se aposentando precocemente. Nunca mais voltamos àquele necrotério, e a cidade começou a espalhar boatos de que os mortos ali nunca encontraram descanso. As pessoas evitavam passar perto do prédio e ele foi eventualmente lacrado pelas autoridades locais. Mas para nós que estivemos lá, o terror daquela noite nunca terminou. O som daqueles passos, as sombras nas paredes e o rosto do cadáver ainda me assombram. Às vezes, quando estou sozinho em casa, juro que ouço aqueles mesmos passos novamente, como se algo tivesse me seguido desde aquele dia, e cada vez que isso acontece, uma sensação de que algo terrível está se aproximando volta, me lembrando que, mesmo fora daquele necrotério, não estamos a salvo do que quer que tenha despertado naquele lugar. Agora continuamos com o próximo relato. Eu me chamo Jonas. Trabalho como mototaxista aqui em Ariquemes, Rondônia. Já fiz corrida para todo tipo de gente, a qualquer hora do dia ou da noite, né? Tem coisa que a gente vê na estrada que não esquece fácil, mas o que aconteceu naquela madrugada, aquilo me marcou de um jeito que nem o tempo tem conseguido apagar. Era uma noite abafada, começo de março. Eu estava parado perto da Praça Central esperando algum chamado quando um homem se aproximou. Tinha uns 50 anos, pele escura, chapéu de palha e carregava uma mochila velha. O jeito dele me incomodou logo de cara. Não sei explicar. Não era o visual, nem o cheiro, era o jeito como ele me olhou. Como se já me conhecesse, ou pior, como se soubesse que eu ia aceitar a corrida, e aceitei. Disse que precisava ir para uma fazenda a uns 40 minutos dali, pela linha C70, estrada de terra esburacada, mata dos dois lados. Eu hesitei. Não era comum alguém pedir uma corrida para lá aquela hora, mas ele me pagou adiantado o dobro da tarifa em dinheiro, subiu na garupa sem dizer mais nada. No começo do trajeto ele ficou em silêncio. O peso dele na moto era estranho, como se não estivesse exatamente sentado, mas pendurado. Às vezes eu sentia um movimento leve, como se balançasse o corpo devagar. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ele mantinha os olhos fechados e mexia os lábios, como se estivesse rezando. Depois de uns 25 minutos, ele bateu 2 vezes no meu ombro e pediu para parar. É aqui, ele disse. Olhei em volta. Era só mata, nada de entrada, cerca ou iluminação. Perguntei se ele tinha certeza. Ele assentiu, apontou para dentro do mato. Preciso ver uma coisa. Me espera aqui. Desceu da moto com a mochila e sumiu entre as árvores. Eu fiquei ali parado, motor ligado, farol iluminando o começo da trilha. 10 minutos se passaram. Depois 15 comecei a chamar. Ei, tá tudo bem aí? Nenhuma resposta. O mato ficou estranho. O vento parou. Os grilos silenciaram. Só dava para ouvir meu próprio coração acelerado. Foi então que escutei o primeiro estalo, como se um galho grosso tivesse quebrado com o peso de alguém. Aí outro e outro. Mas não pareciam passos normais. Era um som arrastado, lento, como se algo estivesse puxando o próprio corpo entre as folhas secas. Iluminei a direção do barulho com o farol da moto e vi o mato se mexer. A coisa saiu da mata de 4. Era grande, muito maior que um homem. Peluda, os pelos pareciam grudados, sujos de lama ou sangue seco. Tinha um focinho longo, quase pontudo, e olhos fundos que refletiram a luz da moto de um jeito opaco, sem vida. Ficamos ali, frente a frente, por um segundo que durou uma eternidade. Ela se levantou. De pé, passava fácil dos 2 metros. Os braços pendiam quase até os joelhos. E as mãos, se é que dá para chamar assim, tinham dedos longos e finos, com algo nas pontas que parecia garras. A coisa virou ligeiramente a cabeça para o lado, como se estivesse tentando entender o que eu era. Não pensei 2 vezes. Engatei a marcha e saí dali em disparada, levantando poeira e pedra. Tive a impressão de ouvir algo atrás de mim por um tempo, mas não tive coragem de olhar. Só fui parar quando cheguei num posto de gasolina mais próximo da cidade. Fiquei lá até clarear o dia. Não consegui dormir. Quando contei para o meu irmão o que aconteceu, ele quis voltar comigo. No começo achei loucura, mas algo dentro de mim precisava confirmar que eu não tinha imaginado. Voltamos por volta das 9 da manhã. Paramos no mesmo ponto. Entramos na trilha, devagar, cada um com um facão na mão. Andamos uns 20 metros e encontramos a mochila, rasgada, com os trapos e um pote de barro dentro.
Mais adiante vimos as marcas nas árvores, arranhões fundos, verticais, como se alguém tivesse passado a unha ali com força. No chão, pegadas fundas, 3 dedos grandes, garras e um calcanhar pesado, como de um cachorro, mas andando em pé, não encontramos o homem. Nem pedaço de roupa, nem sangue, nada. Voltamos calados. Meu irmão não fala sobre isso até hoje. Eu também evito, mas tem noites em que fecho os olhos e vejo aqueles olhos fundos encarando o farol. E o pior, desde aquela noite já recebi outros pedidos estranhos. Gente querendo ir para caminhos parecidos, horários parecidos, sempre homens calados, de rosto difícil de lembrar depois, recuso todos, mas às vezes penso se não foi ele mesmo quem abriu uma porta naquela estrada. Chegamos ao fim dos relatos de hoje. Meu muito obrigado a todos que assistiram, em especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, amigo Raul.